Boa noite, igreja. Nessa quarta-feira nós iremos trabalhar o seguinte tema: Deus prova a nossa fé. O texto que nós iremos nos deter hoje se encontra na primeira carta de Pedro, o capítulo 1, do versículo 6 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam e, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação em Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, graças nós te damos pelo texto bíblico que acabamos de ler, e nesta hora pedimos a direção e a condução do Senhor para nos ensinar, Pai, a Tua palavra neste momento, aquilo que precisamos não só de ouvir, Pai, mas principalmente de colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Deus prova a nossa fé. Nós podemos ver que este texto, a primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, ela é uma carta considerada geral, pelo simples fato que ele envia essa sua carta para diversas outras igrejas, para diversos outros irmãos. Esses irmãos, eles estavam espalhados em diversas regiões da Ásia Menor, que atualmente ela está localizada na região da Síria e da Turquia. Essa carta ela foi enviada independentemente do indivíduo ser judeu ou gentio. Essa é uma carta que nós podemos ver, da primeira carta de Pedro, que ela é um resumo bem condensado de fé e da conduta cristã de todo o Novo Testamento. O principal propósito e objetivo dessa carta, quando Pedro escreve, para os irmãos que estavam espalhados, em diversas regiões, era de encorajar aqueles irmãos a continuar na sua caminhada por Cristo e de perseverar até o dia final. Como podemos ver no capítulo 5 de 1 Pedro, o versículo 12, ele resume dizendo: Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como o irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Os irmãos que receberam esta carta de Pedro, eles estavam, queridos, passando por sérios problemas de perseguição. Foi um tempo de muita prova para todos eles. Essas provações faziam com que eles ficassem impedidos de se reunirem como igreja na casa dos irmãos. Essas provações que eles estavam passando faziam com que eles também ficassem em isolamento social. Essas provações também faziam com que eles tivessem que cumprir vários protocolos de segurança e proteção para a sua própria vida. Eram tempos difíceis que eles precisavam estar prontos para enfrentar tudo isso pela fé que tinham em Cristo Jesus. Pedro, então, escreve esta carta vendo tudo isso que os irmãos estavam sofrendo e passando naquele momento. E incentiva a eles a encarar este problema com perseverança. E incentiva a eles a enfrentarem com coragem este problemão que eles estavam enfrentando e tendo que lidar. Ele também
incentiva aqueles irmãos a terem paciência até que tudo aquilo pudesse passar. E também a terem esperança em dias melhores e principalmente no nosso Salvador Jesus Cristo. A carta que o apóstolo Pedro escreve, ela destaca a chegada de um grande sofrimento que os cristãos estavam passando. Ele escreve para preparar a igreja de Cristo a suportar todo o sofrimento com fé, paciência, amor e perseverança. Ele também destaca que quando a igreja depende da graça de Deus em meio ao sofrimento, é a partir deste exato momento que conseguimos vencer todas as dificuldades e principalmente a que estamos vivendo hoje, desta pandemia do Covid-19. Somente assim, nós como igreja glorificaremos o nome de Deus por meio da fé e do nosso amor que está firmado no Senhor, o nosso Salvador. É por isso que nós cantamos aquele hino que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados somente no Senhor. Deus prova a amada igreja, a minha e a sua fé, não para nos ver sofrer, mas para nos ensinar. No verso 6 da primeira carta de Pedro às igrejas espalhadas pela Ásia Menor, nós vemos que ele diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um tempo, vocês precisem de suportar muitas provações. Os irmãos que receberam esta carta do apóstolo Pedro, nessas regiões da Ásia Menor, sendo eles judeus ou gentios, eles estavam sendo exortados e encorajados e animados a levantarem a cabeça e suportarem com alegria este breve sofrimento que eles estavam passando naquele momento. Pois ele era com toda certeza momentâneo e logo este sofrimento dessa perseguição que esses queridos irmãos estavam passando iria passar. Quando Pedro diz que precisamos suportar ou passar por algumas ou muitas provações e sofrimentos na nossa vida, não é para nos ver sofrer, queridos, mas Deus sabe que em determinados momentos, em algumas ocasiões especiais da nossa vida, principalmente essa que nós estamos vivenciando na pele, o Covid-19, ou o coronavírus, como eles denominam, Deus sabe que eu e você precisamos passar por algumas lutas e provações, como essa, para nos ensinar duas coisas. A primeira, a disciplina. Salmo 119, o versículo 67, diz o seguinte: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Nessa pandemia que temos acompanhado de perto, é nítido, irmãos, como esta reviravolta do Covid-19 ocasionou no mundo todo e fez com que muitas pessoas fossem disciplinadas por Deus a voltarem-se para Ele, a buscarem ao Senhor de alguma forma, a anseiar pelos cultos na igreja como nunca antes visto. É triste também vermos o lado oposto, vemos o contrário, muitos irmãos, muitos cristãos, deixando a disciplina que Deus tem proporcionado a eles neste momento, por meio da Bíblia, da palavra de Deus, para buscarem muitas vezes a disciplina de homens que são falhos, corruptos e totalmente caídos e afastados da glória de Deus, com suas pregações de um outro evangelho fácil, rápido, imediatista, sem sofrimento, adquirível,
só com vitórias em seu pacote e ainda com promessas de cura e proteção do Covid-19. Abra os seus olhos, igrejas. Não existe um outro evangelho, a não ser o único, verdadeiro, santo e imaculado evangelho da cruz de Cristo, que foi marcado pelo sofrimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A segunda coisa que nós podemos ver neste texto que nos ensina é o crescimento espiritual. Deus sabe que precisamos passar por algumas lutas e provações, não para nos ver sofrer, como dissemos anteriormente, mas para nos ensinar a crescer cada vez mais nele, em espírito e em verdade, para a glória do seu nome. Na segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 12, versículo de 1 a 9, o apóstolo Paulo relata uma experiência de crescimento espiritual que ele teve. E ele diz o seguinte: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva em nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor Jesus Cristo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência deste homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato ao ponto de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir de minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas da parte de Cristo. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância da minha parte. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse esse espinho da carne, mas ele me disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu filho. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus possa operar por meu intermédio. Que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, graças nós te damos, porque por meio da tua graça, por meio do teu intermédio maravilhoso, nós obtemos a salvação. Nós podemos ter, Deus, este privilégio, esta oportunidade de crescer por meio deste sofrimento, às vezes, que temos passado, dessa situação tão complicada que o mundo se encontra, desta pandemia do Covid-19. Nós podemos crescer, Pai, espiritualmente por meio da tua graça e por meio do teu amor para com as nossas vidas. Podemos aprender, Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo, Pai, no meio de tudo isso, Senhor Deus. Graças nós te damos porque o Senhor tem estado conosco, nos ensinando e produzindo crescimento nas nossas vidas para o louvor da tua glória. É no teu nome que oramos, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo passando por este breve sofrimento do Covid-19 que está passando em breve. É no teu nome que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.